Oi Silvia, oi Márcia, boa noite, tudo bem? Agora eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês como mexer um pouquinho nos grupos que a gente tem de e-mails. Dentro aqui da ferramenta do Google, existe uma possibilidade da gente gerenciar grupos. Isso significa que quando a gente manda um e-mail para um grupo, várias pessoas vão receber. E aí aqui, olha, vai estar essa ferramenta. É uma ferramenta bem bacana. Então, por exemplo, a gente já usa na diretoria da casa. Então, a gente manda para um único e-mail e todas as pessoas que estão cadastradas naquele grupo acabam recebendo os comunicados. Ou seja, como se eu evitasse ficar copiando várias pessoas ao mesmo tempo. Deixa aqui eu achar o ícone do grupo, aí eu já vou mostrar como edita para vocês. Achei, ó. É esse aqui, ó, grupos do Google. Eu vou clicar nele e aqui, quando ele abrir a página, vai ter meus grupos e aí vai ter uma relação de quais são os grupos do Osana. Então, a gente tem um padrãozinho do que a gente usa no Osana, ó. Tem 2 médium, hífen, GE, HQ, tem a terceira turma, a quarta turma, a quinta turma, a sexta turma, tem a assistência da Serva de Maria, tem a diretoria, tem a evangelização, financeiro, gestantes, mocidade, preletores, e a gente faz parte da rede social da Zona Norte, que é um grupo que nesse caso a gente não é proprietário, por isso que acaba nem tendo essa palavrinha proprietário. Então aqui a gente vai criar um grupo. A gente poderia colocar Correio Fraterno hífen HQ. Se vocês quiserem mudar, depois não tem problema. Então aqui a gente vai colocar, ó, Correio Fraterno GEHQ. Porque aqui, quando a gente está preenchendo na primeira linha, automaticamente já vai colocando na segunda. É o que eu vou colocar. Uma breve descrição. Grupo destinado aos integrantes do Correio Fraterno. Exemplo. Aí aqui, deixa eu ver, selecione um. Eu quero muito mais uma lista de e-mails. Selecione os usuários. Ele não vai ser público, postar. Eu vou colocar que qualquer um pode postar, inclusive público. Participar do grupo. Vou colocar que qualquer pessoa pode solicitar. Aqui aí vocês depois aprovam. Aí aqui a gente vai criar o grupo. Aí aqui eu tenho que fazer uma validação que eu não sou um robô. Então aqui ele daqui a pouquinho já vai criar. Às vezes ele demora um pouquinho para reconhecer. Agora a gente vai aqui, ó, na primeira função, convidar pessoas para participar. Aqui tem um segredinho, a gente não vai colocar convidar, a gente vai adicionar automaticamente as pessoas, porque se a gente convidar, a pessoa tem que fazer um aceite. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar Elianete, por exemplo. Ela é do Hotmail. Quem é do Gmail acaba tendo umas facilidades. Eu vou colocar Volpato, que é a Silvia. E aqui eu já deixei numa pastinha as duas pessoas que a Sil me mandou também. Uma que é a Ana, outra que é a Bernadette. Então eu vou colocar uma vírgula aqui. E tem a Flávia também. Vamos ver se eu acho algum e-mail da Flávia. Flávia de Abreu? Não sei se é a Flávia de Abreu. Mas eu só vou colocar por enquanto essas duas. Então aqui, quando eu mudo, quando eu venho em membros aqui, eu fico editando eles. E aqui eu vou colocar que eu quero adicionar. Então, isso que é o grande segredinho disso. E ele tem uma incompatibilidade. O e-mail do IG não funciona nessa ferramenta. Mas a gente vai ignorar isso, porque por enquanto a gente não usa nenhum e-mail do IG aqui. Então aqui a gente separa por vírgula, aqui a gente vai colocar uma mensagem simples de bem-vindos. E aí aqui eu vou adicionar. Então, automaticamente essas pessoas... Ixi, esse daqui não está válido. Será porque esses endereços... Então, vamos... Ah, já sei. Talvez a gente precisa só colocar... Assim, vamos ver. Aí a gente confirma. Vamos ver se foi. Continuar. Vamos ver se ele aceitou essas alterações. O computador está um pouquinho lento. Aí agora aqui a gente vem em todos os membros. Aí a gente vê, olha, que todos aqui foram adicionados. Uma coisa que a gente vai fazer, eu vou colocar, por exemplo, a Elianete, ao invés de membro, eu vou colocar ela como proprietário. Então significa que ela vai ter todas as funções que o endereço principal, que é a do Osana, vai ter também. Vou colocar a Sil como proprietária também. Eu venho aqui, clico no nome dela, só para vocês verem. Quando eu quero mudar a função,
Eu clico então, por exemplo, aqui está na função, tá, que a Bernadette é membro, a Eli virou proprietária, o Osana, que é o e-mail principal, é proprietário, a Rubiana é membro e a Sil é membro. Então eu vou clicar em cima do nome, aqui já vai vir a função, eu vou colocar como proprietário, que seria a função máxima. Aí eu faço lá a função salvar. Aí aqui, olha, tem algumas descrições, que a data de inscrição foi hoje, entrega de e-mail todos os e-mails e permissão de postagem, ela pode postar qualquer coisa. Então, eu vou aqui salvar. Se eu quisesse incluir um membro, eu vou de novo em adicionar, não vou em convidar nem convites pendentes, porque senão a pessoa não vai ver o convite, vai falar que não está recebendo os e-mails e acaba gerando uma certa confusão. Então, aqui eu vou voltar e aqui eu vou ver todos os membros. Se eu quisesse excluir alguém, é só eu clicar em cima do nome da pessoa e fazer remover do grupo. Banir, a pessoa não pode voltar. Outra coisa que a gente faz, geralmente, é assim, a gente faz uma personalizada. Aqui a gente vem em funções e a gente dá umas... Deixa eu lembrar agora também, gente, porque eu já não lembro. Né? A gente tem como colocar aqui, ó. Uma vez que foi criado, eu posso colocar aqui... Deixa eu ver se... Eu não vou mexer aqui nesse... diretório... Às vezes a gente faz umas personalizações das caixas de mensagem. Deixa eu ver só onde que é. Deixa eu ver se é funções. Mensagens. Configurações. Aqui, ó. A gente pode colocar assim, ó. Toda vez que um e-mail for sair, a gente pode colocar no prefixo dele. A gente pode colocar assim, correio fraterno HQ. Aí significa que é um e-mail só do correio. A gente colocou isso nas caixas do Osana. Aqui a gente pode colocar uma mensagenzinha também no rodapé. Aí só seria para assim, grupo destinado para a troca de mensagens do correio fraterno. Enfim, é que eu preciso salvar as alterações, né? Desculpa, antes toda vez que eu vou mexer eu preciso salvar. Então aqui eu venho em configurações, vamos lá, em configurações do grupo, e aqui eu fico mexendo nas funções. Aí são várias que a gente vai ter. Será que eu não salvou? Correio fraterno HQ. Como anteriormente eu coloquei que qualquer pessoa podia postar, eu vou fazer um teste para ver se deu certo. E aqui eu vou adicionar um rodapé. É até interessante que no rodapé sempre vai vir assim, olha, para postar neste grupo, envie um e-mail para cancelar, veja essa mensagem tal. Aqui eu não vou nem adicionar uma mensagem. Então é mais ou menos isso que a gente tem, coisinha simples, o grupo já foi criado. Eu vou fazer um teste agora para ver se vocês estão recebendo, tá bom? Esse é um videozinho explicativo de como eu criei o grupo e todas as edições deles ficam aqui. Um beijo, espero ter ajudado.